Olá, tudo bem? Como vão os meus alunos? Né, os alunos mais inteligentes deste universo são os meus alunos do quinto ano, né? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, né? Nós vamos trabalhar um pouco na aula de história de hoje, tá? Continuando, nós estamos falando sobre a questão, nós entramos nessa unidade, falar sobre a cultura do café e o fim da escravidão. E, olá! Trouxe um Minion só para animar vocês, né? A aula de história é muito importante, né? Todas as matérias são, história também é, né? E aí nós vamos falar sobre, na aula de hoje, sobre o fim do tráfico de escravizados. Ó, tráfico, não é tráfego. Tráfego é outra coisa, é aquele dos nos automóveis, na rua, né? Esse é tráfego. Aqui é tráfico. Tráfico é o comércio, é compra e venda, só que é um comércio ilegal, que nós chamamos de contrabando também, né? Então, o fim do tráfico de escravos, ou seja, o fim desse comércio, essa compra e venda de pessoas. Muito bem. E o período de escravidão no Brasil, ele durou muito tempo, ó, durante mais de 3 séculos. 3 séculos. Cada século tem 100 anos, então 100, 200, 300, mais de 300 anos de escravidão. Ou seja, mais de 300 anos, pessoas que não queriam sair do continente deles, que é a África, foram lá, foram capturados e trazidos à força para o Brasil. Não só para o Brasil, como os outros países também da América do Sul, né? Países também da América Central, da América do Norte, enfim. E todos sempre vieram para trabalhar, né? De forma escrava. E eles não queriam, foi uma imigração forçada. Então, durante mais de 3 séculos, ou seja, mais de 300 anos, a vinda de escravizados da África sustentou a economia do Brasil, brasileira. Por quê? Porque essas pessoas faziam a maior parte do trabalho pesado nas fazendas. Lembra? Na plantio nas fazendas de cana-de-açúcar no começo, depois na cultura do café, né? E outras culturas que tinham toda a mão de obra era sempre escrava. Nas moradias, nas cidades, então todo tipo de trabalho pesado era feito pelos negros escravizados. Além disso, o tráfico, né, de escravizados, ou seja, essa compra e venda de pessoas de forma ilegal, era uma grande fonte de lucros para negociantes portugueses e brasileiros. Porque era lucro, né? Lucro é vantagem, é dinheiro. Eles iam lá na África, capturavam essas pessoas, traziam, né, para as Américas, né, e também inclusive o Brasil, e vendiam essas pessoas. No entanto, aumentava cada vez mais a indignação de parte da sociedade contra as condições desumanas desse comércio de pessoas no Brasil e no mundo. Condições desumanas. Por quê? Porque eles vinham nos navios negreiros de uma forma muito difícil, nos porões, em condições sem higiene, sem alimentação adequada. Lembra que nós comentamos, muitas pessoas morriam, né? Enfim, era uma situação bem complicada. E o governo inglês fazia pressão, inglês é da Inglaterra, né? Fazia pressão para que o governo brasileiro aprovasse uma lei proibindo o tráfico de escravizados da África entre a África e o Brasil. Então, o governo da Inglaterra, né, querendo, pressionando o Brasil, né, vamos fazer leis que proíbam. As autoridades brasileiras, porém, né, continuavam tolerando as embarcações que chegavam carregadas de escravizados. Deixa eu só passar isso aqui para cá. Descontentes com essa atitude, ou seja, né, o governo inglês, né, descontente com essa atitude, né, do governo brasileiro que não estava dando muita atenção, né? O que o governo inglês fez? Ele aprovou uma lei em 1845, conhecida como Bill Aberdeen. O que dizia essa lei, né? Essa lei dava à Marinha inglesa o direito de aprisionar embarcações que estivessem transportando escravizados da África para a América.
os navios patrulha, né, britânicos são os ingleses, né? Eles tinham navios que faziam patrulha, ficavam, né, navegando pelos mares em busca, né? Passaram, então, a aprisionar essas embarcações no mar, impedindo que chegassem ao Brasil. Será que era uma boa solução? Nós vamos ver depois que às vezes não era uma boa solução. Diante do impasse, então, entre brasileiros e ingleses, o governo do Brasil aprovou a Lei Eusébio de Queiroz em 1850. Então, 5 anos depois, o governo brasileiro também fez uma lei que pôs fim ao tráfico intercontinental de africanos escravizados. Pôs fim ao tráfico, mas não terminou com a escravidão no Brasil. Isso foi só acontecer em 1888. Então, não permitiu mais que, né, viessem negros escravizados, né, mais pessoas, né, trazendo mais negros, mas não terminou com a escravidão. E vocês acham que o fato do Brasil, mesmo da Inglaterra, né, fazer essa questão da patrulha do mar, e mesmo o governo brasileiro ter feito essa lei, né, Eusébio Queiroz, que colocava fim ao tráfico intercontinental de africanos escravizados, vocês acham que isso realmente terminou com esse tráfico de escravizados? Continuou de forma clandestina, né? Ou seja, ainda permaneceu. Até hoje nós vimos falar de tráfico de pessoas, né? Não só de negros, mas a gente ouviu ainda falar. E no Brasil também existia. Inclusive tem uma cidade em Pernambuco chamada Porto de Galinhas. É um local turístico hoje, né? Mas nessa época, né, do Brasil Império, ele era um porto, né? Se chamava Porto de Galinhas. Aí, quando eu fui viajar, conhecer Porto de Galinhas, local muito lindo lá em Pernambuco, nós perguntamos, de onde que veio esse nome Porto de Galinhas? Sabe que história eles contaram? Que nessa época, então, que foi proibido, né? Essa lei proibiu, que não era mais para ter tráfico, né? Trazer esses negros, esse comércio, né, de pessoas. Os navios continuavam trazendo de forma clandestina os escravos, né? Eles colocavam os negros nos porões do navio e na superfície do navio enchiam de galinhas da Angola. E as galinhas da Angola ficavam carejando. Quando chegavam no porto, essas galinhas ficavam cantando, né, fazendo tanto barulho, que abafava os gritos dos negros, né, que estavam nos porões. E quando chegavam os navios, as pessoas que saíam nas fazendas dizendo, chegaram as galinhas da Angola, né? Chegaram as galinhas da Angola. Mas, na verdade, chegaram as galinhas, mas o comércio, o que eles estavam anunciando não eram as galinhas de fato, porque todos sabiam que nos porões, de forma clandestina, estavam os negros que eram vendidos para as fazendas. Então, esse Porto de Galinhas ganhou esse nome por conta desse tráfico de escravos negros na época. Então, mesmo que a lei proibia, ainda aconteceu, né? Infelizmente, continuava acontecendo. Isso é um dos casos, né? Que tem inúmeros. Contudo, as fazendas de café continuavam dependentes da mão de obra escrava e o tráfico interno de escravizados, que vinham principalmente das províncias do Nordeste para trabalhar nas plantações de café do Sudoeste brasileiro, continuou existindo. Então, foi proibido o comércio intercontinental, esse tráfico de pessoas, de escravos entre a África e o Brasil, mas internamente, dentro do Brasil, porque como não tinha acabado a escravidão, continuou havendo essa comercialização. Inclusive, né, como precisava muita mão de obra, né, dessas plantações de café no Sudeste brasileiro, lembra, São Paulo, Minas, Espírito Santo, que plantavam muito café, e como lá no Nordeste o plantio da cana-de-açúcar também foi diminuindo, então continuou havendo a questão do comércio de pessoas para trabalhar nessas fazendas. Na página 64 tem essa imagem aqui, tá? É a mesma que está no livro. E tem toda a imagem sempre tem uma legenda, uma explicação. Mercado de Negros, se chama essa imagem. Foi pintado por Johann Moritz Rugendas, em 1835. Então, após longas viagens em condições desumanas em navios,
os escravizados trazidos da África eram vendidos em mercado como esses no Brasil. Olha, os escravos aqui vendidos como se fossem mercadorias. E aqui estão os senhores, né, os grandes fazendeiros, e né, aqui todos bem vestidos, eles vinham fazer o quê? Escolher quais negros eles queriam comprar. Às vezes, por exemplo, aqui uma família comprava um, dois, e um ia para um lugar, um para outro, e nunca mais nem se viam, né? Separavam famílias, separavam filhos das mães, né, filhos dos pais, separavam, né, maridos e mulheres, enfim, eles não queriam saber se tinham família ou não, né, porque para esses grandes barões aqui do café, isso aqui não eram pessoas, eram mercadorias, né, que triste saber disso. Bom, na página 65 tem essa imagem, crianças, tanto no livro de vocês como aqui que eu ampliei, ela está bem difícil de visualizar, mas vamos tentar entender muito mais pela legenda, né, do que da própria imagem nós conseguimos verificar. Essa gravura, né, ela foi feita por J. Cooper, feita com base em ilustração de George Ledyard Sullivan, em 1873. Diante da aproximação de navios patrulha britânicos, traficantes livravam-se de sua carga. O que os traficantes, qual era a carga que estava dentro dos navios? E aí, essa pergunta 1 já diz, né? De que carga os traficantes procuravam se livrar? O que os navios patrulha britânicos tentavam impedir? Justamente o tráfico de pessoas. Então, essa carga que eles precisavam, né, queriam se livrar, é o quê? Os negros escravizados. Olha só, a carga aí, né, e aí num alto mar, com um navio, se livra como de uma carga? Aonde que põe essas pessoas? Na verdade, essas pessoas eram lançadas ao mar. E sobreviviam? Em alto mar? Obviamente que não, né? B. Como os traficantes procuravam se livrar dessa carga? Né? O prof já acabou de dizer para vocês. A C. Por que os navios patrulha britânicos caçavam os navios que transportavam os escravizados? Por que eles faziam isso? Porque, né, aqui a prof já vai ajudar, né, está inclusive no livro, porque o governo inglês havia aprovado a lei de 1845, conhecida como Bill Aberdeen, que dava à Marinha Britânica o direito de aprisionar navios que estivessem transportando escravizados da África para a América. E aí, esses navios patrulhas, quando encontravam um navio que tinha, né, negros, esses navios eram capturados novamente para devolver os negros, mas quando os traficantes viam os navios, eles se livravam da carga. Que triste, né? E aí, logo na sequência, diz assim, sublinhe no texto da página 64 o trecho que se refere à gravura acima, né? Esse que fala em relação a essa questão aqui do governo inglês, né, que aprova essa lei. Localiza lá no texto, né? E aí sublinha. Essa mesma informação, é bem tranquilo. Aqui nós temos uma tabela, um quadro, na verdade, né? Então ele pede para observar essa tabela e responder as questões no caderno. Ó, responda as questões no caderno, não tem espaço para responder no livro, tá? Então, essas duas questões terão que ser feitas no caderno. Aqui tem essa tabela, diz declínio da população escravizada da região, por região brasileira, em 1872 a 1887. O que é um declínio? Ó? É uma queda, né? Ou seja, uma diminuição. Então, essa tabela vai falar de uma queda, de uma diminuição, de um declínio da população escravizada. E tem por regiões, lembra? O Brasil tem a região norte, a região nordeste, sudeste, centro-oeste, sul e o Brasil total, né? Veja, aqui nós temos os números por regiões em 1872. Olha, cada região, quantos negros escravizados tinham. E nessa coluna estão como diminuiu em 1887. Então, nós vamos pegar a nossa região sul aqui, né? Na região sul tinha 93.335 negros escravizados em 1872. Em 1887, essa população diminuiu para 16.882.
E isso ocorreu, se vocês observarem na tabela, né, em todas as regiões, tá? Essa tabela foi construída numa adaptação feita, né, desse livro de Escravismo no Brasil, tá? E está publicado na imprensa oficial, né, da EDUSP, né, é de uma livraria universitária, tá? Bom, aí, observando essa tabela, vocês têm duas questões para responder. Primeiro, entre os anos de 1872 e 1887, o que aconteceu com o número de escravizados no Brasil? O que aconteceu? B. Qual região concentrava a maior quantidade de escravizados? Por quê? Qual é a região, observando, tem a maior quantidade de escravizados? É bem, né, então, bem fácil aqui, é só você olhar os números, não vai considerar o Brasil total, você vai olhar as regiões, nós já vamos localizar a região sudeste, né? Essa que continha, mesmo depois do declínio, o maior número de escravizados. E por que será? O que estava acontecendo nessa região sudeste? O que tinha sido plantado aí e que precisava muito da mão de obra escrava? Eu já falei, tá? Falei antes, durante a aula, né? E nossa unidade vem trabalhando sobre esse assunto. Vamos ver se vocês vão saber responder, tá? Ah, chega por hoje? Então, chega, né? Então, até a próxima aula. Beijos, cuidem-se. Nos vemos em breve na próxima aula. Tchau, crianças.